Na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli, o ânimo político do PT depois da absolvição da senadora Gleisi Hoffmann. Entrevisto o deputado estadual do PT, Carlos Neder, político de extensa atuação na vida pública, tendo sido vereador em São Paulo por 4 mandatos e também secretário municipal da saúde na gestão da então petista Luísa Erundina. Eu agradeço muito, deputado, estar conosco. Bom, hoje é o day after, o dia seguinte, depois de tanta expectativa sobre o que seria o resultado do julgamento pela segunda turma do Supremo, das denúncias contra a senadora Gleisi Hoffmann, presidente nacional do PT. Então, eu quero começar, assim, para avaliar o quanto a absolvição de ontem, aquela decisão no Supremo, reforça as chances eleitorais das candidaturas do PT? Boa noite, Maria Lídia. Satisfação estar de novo com você aqui no Jornal da Gazeta. Claro que há diferenças entre os dois julgamentos, mas no caso específico nos chama a atenção o fato da exigência de provas concretas, objetivas. Mas, 2 julgamentos, eu não entendi por que. Dois, quer dizer, o que houve agora e o que virá em seguida, que é a petição feita pelos advogados do Lula. Na próxima semana, o do Lula. Exatamente. Ok. Então, há todo um debate se um influenciará o outro. Mas no caso específico, o que ficou bem delineado é que esse tipo de denúncia que acaba levando a um tipo de favorecimento também para os que fizeram delação premiada, não é suficiente. É preciso que provas objetivas sejam apresentadas de tal maneira que isso leve ou não à condenação. E, nesse sentido, nós entendemos que foi feita justiça em relação à nossa presidente. Sim, e acha que isso politicamente pode fortalecer candidaturas do PT, o partido, porque o PT vem em tempos com situação difícil, com lideranças importantes presas, o próprio Lula na situação em que está e várias outras denúncias de réus que estão aí condenados, julgamentos prosseguindo. Então, nesse sentido, tinha muita gente desanimada e receosa mesmo do impacto disso sobre as candidaturas. Agora, um julgamento como esse muda alguma coisa? Muda, mas eu acho que o importante é que nós temos a necessidade de recuperação da democracia no país, de colocar o Poder Judiciário no seu devido lugar. E agora mesmo eu estava vendo o resumo que vocês fizeram e são fatos tenebrosos envolvendo praticamente todos os partidos políticos, inclusive o comentário feito ao final pelo Josias de Souza, mostrando que nós chegamos ao gabinete do comandante do Exército. Quer dizer, nós estamos sem direção hoje no país, um presidente que se arrasta e teremos mais 6 meses pela frente num quadro de crise econômica, de desemprego, de falta de poder vindo dele, inclusive no sentido de ter um processo mais republicano no país. Então, esse tipo de decisão nos dá um alento, que é o alento de que o processo democrático deve se sobrepor a esta ideia da política enquanto algo relacionado à polícia e não aos direitos de cidadania. Agora, deputado, quando o senhor fala dessa coisa da democracia no Brasil e fez aí uma referência em relação ao judiciário, o seu próprio partido, o presidente do seu partido aí foi beneficiado exatamente porque o judiciário está funcionando. A segunda turma lá votou como melhor, os ministros entenderam que devia ser, não houve um consenso em relação à questão da corrupção, lavagem de dinheiro, ela não tinha cargo público na época que falaram da tal denúncia, etc. e tal, ali houve um consenso de todos os magistrados da turma, na outra questão de Caixa 2 não houve, mas de qualquer forma ela foi absolvida, qual seja uma instituição que está funcionando, pode não agradar no caso do Lula, mas no caso da Gleisi vocês estão comemorando. Então como é que é? Para uma coisa vale, para outra não? Pois é, nós queremos total isenção. Durante muito tempo o Partido dos Trabalhadores denunciou que estava havendo um processo seletivo, muito direcionado às suas próprias lideranças. E muito recentemente é que nós observamos a condenação ou julgamento de lideranças importantes de outros partidos políticos, como é o caso do ex-governador de Minas Gerais.
Mas nós não queremos que o Poder Judiciário se imponha aos demais poderes. Nós queremos um processo equilibrado em que a sociedade civil também possa se manifestar. Ou seja, foi o poder que mais relutou diante da ideia do controle externo. A instalação, por exemplo, do Conselho de Justiça foi objeto de extensos, demorados debates e uma enorme rejeição por parte do Poder Judiciário em aceitar que todos nós devemos ser analisados, controlados, fiscalizados, inclusive o Parlamento brasileiro. Então é nesse sentido que eu digo que nós precisamos que os demais poderes e a sociedade se sobreponham a apenas um deles. E a decisão de ontem, que foi favorável à senadora Gleisi Hoffmann, pode ser vista como um indicador de que haja no Supremo um ânimo em atender, um ânimo favorável ao recurso apresentado pela defesa de Lula para que ele possa aguardar em liberdade até a finalização do julgamento do caso dele? Eu acho que não só o dele em especial, mas outros que se situam numa situação semelhante, como é o caso, por exemplo, de julgamento feito em instância colegiada, em segundo grau, muitas vezes a partir de delação premiada, elas serão agora objeto de uma análise mais cuidadosa, se de fato as provas que são apresentadas condizem com os depoimentos feitos. Nesse sentido, nós defendemos a tese de que não houve todo o direito de defesa dado ao ex-presidente Lula, que nós temos que respeitar a possibilidade das pessoas serem inocentes até prova em contrário e que cada um tem o direito de recorrer às instâncias superiores e, no caso dele, o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo sequer chegaram a ser acionados na análise de mérito das denúncias feitas em relação ao triplex lá em Guarujá. Bom, não vou discutir com o senhor, sabe, essa questão. Não é nem o foco da nossa entrevista. Sim. Eu quero muito ouvir a questão política. Esse ano eleitoral, o PT de verdade está numa luta aí para a eleição de uma bancada expressiva na Câmara Federal. Nomes importantes do partido, políticos hábeis, políticos experientes estão optando por essa candidatura. E aqui em São Paulo também, as candidaturas todas para uma bancada de expressão na Assembleia Legislativa e em outros estados. Quer dizer, existe um empenho no partido. E agora, essa decisão da cúpula do PT, que não é subscrita, não há um consenso, porque eu já ouvi de muito petista mesmo, algum protesto em relação a isso, sobre a manutenção da candidatura de Lula. Quando, do ponto de vista legal, nós não sabemos se ela será ou não viável. E isso, quando for definido, está muito em cima do próprio dia das eleições, faltando poucos dias. Isso, para o presidente Lula, para a autoestima dele, eu acredito que seja muito bom, um alento. É uma expressão de lealdade, expressão de apreço do partido àqueles que lutam por essa manutenção. Mas isso é bom para os intentos de bancadas expressivas no parlamento, nos estados e lá em Brasília? A julgar pelas pesquisas, sim, porque veja que nós estamos caminhando para quase 90 dias em que o ex-presidente está preso e ele se mantém em primeiro lugar nas pesquisas de opinião, de intenção de voto. E isso nos permite projetar uma ampliação de bancada tanto em âmbito federal como nos estados, inclusive em São Paulo. É claro que nós não temos ainda a certeza do que ocorrerá a partir do dia 15 de agosto, mas a decisão é de inscrevê-lo no dia 15 de agosto e a partir daí ver como vai agir o Tribunal Superior Eleitoral. Lembrando que a discussão que se faz na Justiça Comum não se confunde com a questão do direito ou não do ex-presidente ser candidato. Nós queremos que a eleição, a política, se faça com alegria, com participação, e a prisão do Lula tem se revelado para a grande maioria da população como algo que não condiz com o que nós esperamos do ponto de vista do debate democrático e da busca de alternativas no país. Muito obrigada, deputado, por sua entrevista. Muito obrigado. Boa noite.